dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dia 9 de novembro, quarta-feira. Bom dia, Isis! E olha aí que bacana. Bom dia, Luana, Carolina. Essa música é do Jingle. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Carla. É o novo álbum, é o antigo Jingle Bells, para quem conhece. Amigo dos nossos filhos. Acho que já tiveram aqui em casa, não foi, Carolina? Jingle Bells já teve aqui em casa também. Bom dia, Amanda. Bom dia, Mauro, Cristina. Cristo, vem hoje? Essa música se chama Lindo, não? Bom dia, Kátia. Bom dia, Rossana. Eles já tiveram aqui em casa também, Carolina, essa banda? Já tiveram tantas bandas aqui em casa que eu nunca sei. Eu só vi aquele bando de gente chegando e fazia churrasco pra eles e tava tudo certo. Bom dia, Lucas. Rexigel, tudo bem? Bom dia, Maria. É uma gurizada, olha, com as músicas super alto astral, assim. Eu gosto dessa nova geração aí. Não teve, ó, a Carolina disse, não estiveram aqui em casa. Eu não gravo o nome das bandas que já tiveram aqui. Já passou aqui em casa Francisca Lombre, Ultraman, qual mais? Dr. Henk. Bom dia, Fabiola. Ângela, tudo bem? Então esse é o novo álbum do Jingle. Eles têm aquela música um pouco mais famosinha que é Tudo Vai Mudar. Então é isso. Sigam a Frida, ó, a Frida já esteve aqui em casa também. Sempre em volta da música. Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, Rosali. Então tá, DS Snyder, bom dia. A Name the Band também já esteve aqui. A Name the Band, hoje eles estão no... Hoje não, já fazem, sei lá, uns 5, 6 anos que estão nos Estados Unidos. Também outra banda bacana. Olha quanta banda passou já. E hoje já estão tudo famosinhos. Principalmente a Francisca Lombre, né? E aí eu botava essa gurizada, a Francisca Lombre botava tudo pra meditar. Ó, a Léo já larga ali, ó. Tudo legal, melhor agora com o Dharma. É isso aí, gente. Bom dia, Eliana. Vamos começar? Bom dia, Fran. Tudo bem? Como é que tá, gurizada? Então a gente está aqui, ó. O poder de uma pergunta aberta, o caminho para a liberdade, editora Lúcida Letra, e escrito pela mestra Vajrayana, tibetana Vajrayana Elizabeth Matisnangel, seja lá como se diz. Notícias de hoje. Bom dia, Odete. Agora 7h15 tem meditação presencial. Continuam as aulas de yoga presencial e online. Quem quiser se inscrever, venham. Quero fazer um yoga online, experimentar com a Amanda. A Amanda tá aí no live. Ó, aproveitem. Inclusive, a Amanda, ela dá aula para grávidas, tá, gente? Bom dia, Grazi. Se quiser chegar hoje às 7h15 aí para aula, 7h15. Aí entrou um cílio nos meus olhos, no meu olho. Espera só um pouquinho. Bom dia, Paty. Tudo bem? Então vamos lá. Página 30, o momento decisivo. É legal quando entra um cílio no olho, né? Daí fica aquela coisa. A maneira como respondemos à corrente de experiências momentâneas. Olha que legal, já começa bem. Como respondemos à corrente de experiências momentâneas, a que chamamos de nossa vida, determina nosso movimento. Seja ele em direção à nossa busca habitual por segurança ou em direção ao despertar. Então, essa corrente de experiências momentâneas são essas energias de hábito, né? E que a gente vai tendo reações o tempo todo a essas energias. E a gente diz, essa é a minha vida. Mas tu já te deu conta que ela pode ser completamente outra. Se tu não seguir determinadas energias de hábito, basta tu prestar atenção. E aí tu não segue uma. É como tá te apontando um caminho, assim, sempre aquele caminho. Bom dia, Márcia.
e aí, bom dia, Regina, e aí tu não segue aquele caminho, segue outro. Novamente começa a construir novas operações mentais, o tempo todo. É uma organização mental, assim. E aí a vida vai mudando. Aquilo que tu chama de vida é aquilo que tu reage a hábitos de padrões habituais, né? Os hábitos habituais. Ótimo, né? A tradição budista tem muitas formas de explicar nossas tendências a recuar diante das experiências. Mas todas essas explicações têm algo em comum. Dor e sofrimento se multiplicam quando não somos capazes de nos manter presentes com aquilo que aparece diante de nós. Bom dia, Graça. Bom dia, Nega. Bom dia, Stanley. Quando nos sentimos soterrados pela farta energia de uma experiência... Regina, tu é parente da... Porque tem uma outra biliar aqui, a Patrícia Biliar. Tu é parente da Patrícia? A Patrícia é de Estrela, né? O que eu tenho com isso, né? É o Dharma M, né? Dharma M é assim. Tu quer saber da vida das pessoas. Quando nos sentimos soterrados pela farta energia de uma experiência, colocamos uma tampa sobre ela. Tentamos destruí-la, embelezá-la ou reagir a ela de uma maneira ou outra. A tradição do Abhidharma, ela botou ali, acho que não. Vai saber, né? Sei lá, cara. A tradição do Abhidharma, então eu vou ler o que é o Abhidharma aqui para vocês. Abhidharma, em sânscrito, não importa, é usualmente traduzido como conhecimento elevado, ciência interior ou conhecimento especial, no sentido de decompor toda a experiência, tudo que possa ser conhecimento de modo claro e único. E aí segue ali. Então a tradição do Abhidharma budista utiliza a comovente imagem de uma mulher velha e cega para ilustrar esse momento decisivo. Sua cegueira simboliza o fato de que a verdade é demais para ela. De fato, essa cegueira ou ignorância é sua forma de fuga do descanso natural na plenitude aberta da experiência. Essa tendência tem um começo? Não sabemos. Mas este exemplo indica que podemos reconhecer essa tendência em cada momento de nossas vidas e saber que temos uma escolha. Então isso é o... Ela está falando um pouquinho sobre a vida, assim, primeiro ela, assim. A menos que vivamos situações que desafiem nossa mente habitual, como a prática de meditação e retiros em que grande parte das nossas distrações usuais não estão presentes, não é comum que experimentemos essa escolha. Ou seja, quando tu está em retiro, tu está em meditação, aquelas experiências cotidianas que as nossas energias estão seguindo, assim, né? Qualquer coisa que surja, energia do hábito, elas não estão presentes. E aí tu tem que lidar com aquilo. Eu falei pro pessoal, né? Acho que eu falei na comunidade, ou aqui, não me lembro. Quando tu vai para retiro, não importa muito quem tu é. Na verdade, não importa nada quem tu é. Quem tu diz que tu é, né? Se tu trabalha com, sei lá, e o que tu faz da vida, porque lá tu é só uma pessoa, né? Um ser humano, desprovido de todas essas personas, assim, que a gente carrega no mundo. E aí não tem nada que faça a tua energia do hábito se movimentar. E aí tu fica um pouco perdido no começo, né? E isso é legal. Justamente estar nesse lugar de insegurança é que faz aparecer a tua verdadeira natureza. Minha amiga Rosemary entrou em seu primeiro retiro muitos anos atrás. No instante que colocou os pés em sua cabana, a perspectiva de encarar de frente e sem distrações a crueza de sua mente revelou-se uma ameaça terrível. Ontem eu fiz um exercício com o pessoal aqui na aula presencial, ontem à noite, e que se depararam com a sua própria... Não foi com a sua real natureza, era um exercício para se deparar com as suas personas, né, de prática de atenção plena. E deu uma travada na galera, né, nega? Carla, quem mais estava? Deu uma travada na galera, né? E eram coisas pessoais, coisas que as pessoas tinham que responder de si. Daqui a pouco, como assim? Daí eu vou ter que olhar para mim? Vai ter que olhar. Deu uma bugadinha.
Ela rapidamente abriu a porta e simplesmente começou a correr. Imagina, eu estava na cabana e disse, não vou me encarar, nem a pau. Olha, a nega já respondeu assim, né? É muito legal nessas dinâmicas. Então a meditação é um ato de coragem. É preciso ter coragem para sentar na almofadinha, no zafo. Ela rapidamente abriu a porta e simplesmente começou a correr. Enquanto corria mais e mais para dentro do bosque e se distanciava da cabana, uma pergunta surgiu. Para onde eu iria? A Carla disse que deu bug. Incapaz de responder, voltou para sua cabana. E assim começou sua aventura de investigação da mente, do desconhecido e de todo o resto. Não há lugar de fuga, gente. E mesmo assim, não há lugar de segurança no caminho do meio. Não há onde se agarrar, não há ponto de referência. Então, se tu vai fazer uma prática de meditação, seja ela curta, longa ou avançada, o que for, ou retiro, saiba que tu vai te encontrar consigo mesmo. E aí é o problema. Ou não. Enxergar que temos uma escolha entre permanecermos presentes ou fugirmos é algo muito poderoso. E é poderoso porque nos oferece a opção de reivindicar nossa própria vida. Bom dia, Deni. E isto significa responder de forma inteligente ao que quer que encontremos. O que aconteceria se, enquanto estivéssemos pendurados na rocha, escolhêssemos conscientemente descansar em imobilidade, quietude, aberta em vez de entrar em pânico? O que aconteceria se, assim como Rosemary, voltássemos para a nossa cabana de retiro e nos sentássemos? O exemplo daquela velha mulher cega levanta uma importante questão. Se a gênese de nossa luta está em nosso hábito de rejeitar o estado aberto, o que aconteceria se nos acostumássemos a permanecermos abertos? Então, talvez isso soe um pouco distante para quem não pratica meditação. Mas de uma forma simples para quem já pratica. Tu está praticando. Né? Tu está ali observando a tua respiração. Pode ser a respiração, pode ser qualquer outra coisa, mas enfim, está observando. E aí, daqui a pouco, surge um intervalo, assim, em que tu está consciente. Não é transe, meditação não é transe, gente. Mas surge um intervalo. Esse intervalo faz com que imediatamente a gente busque alguma coisa, né, para se agarrar novamente àquela persona que existe, aquela personalidade, aquela máscara que a gente carrega. Aí surge um pensamento, tu te agarra. Tu não consegue ficar naquele intervalo que não há pensamentos, assim, não há a fixação a pensamentos. E é nesse lugar que a gente tem que ficar com segurança, com tranquilidade. Mas geralmente o que acontece com os alunos, né, com os praticantes? A gente chega naquele lugar e volta imediatamente buscar alguma coisa que diga, nossa, onde é que eu estava? O que aconteceu? Mas só que tu tem que entrar consciente nisso. E é ali que tem que ficar. Cada vez mais, cada vez mais. Aí surgem novos aspectos. Porque a presença do teu corpo se desfaz, a presença da respiração se desfaz. Aí tu não está mais consciente disso, porque isso também se desfez. Aí surgem novas coisas. Aí surge o espaço aberto. Subcapítulo: Tinta e uma tela aberta. O fato de que nada é certo e, portanto, não há nada em que possamos nos agarrar pode provocar medo e depressão. Tá aí, acabei de falar. Encarar a nós mesmos, né? Angela escreveu ali. E como é difícil, né? Eu vi ontem. O pessoal se contorceu para escrever. Como é difícil a gente encarar, né? A nós mesmos. Ah, isso, a Angela também estava. Desculpa, eu não tinha te citado. Bom dia, Oliveira. Mas pode suscitar também o desejo de ser surpreendido, a curiosidade e a liberdade. De fato, alguns dos nossos melhores momentos se dão quando ainda não decidimos o que acontecerá a seguir. Andando a cavalo, o vento em nossos cabelos, em uma bicicleta, nada além de uma estrada aberta à frente. Viajando em terra estrangeira onde nunca estivemos antes. Bom dia, Moara. Tinha tinta e uma tela aberta, uma máquina de escrever e uma folha de papel vazia. Apaixonar-se. Quando assistimos um daqueles faroeste espaguetes com Clint Eastwood, eu acho que vocês nem sabem o que é isso, o Clint Eastwood.
Sempre o vemos perambulando pelo mundo, sem nenhum lugar em particular para onde ir sozinho. Qualquer coisa pode acontecer, não sabemos o que, mas não ficamos preocupados. Sabemos que ele vai saber lidar com o que for. Sentimos-nos atraídos por esse tipo de confiança, essa liberdade de movimento, esse jeito de se tornar um com o mundo e com sua romântica solidão. Com o que nos defrontaremos depois? Encontro, separação, perda, surpresa? Meu pai me contou que no momento em que nasci, ele foi dominado por uma mistura de deslumbramento, esperança e ansiedade. Ele se perguntou: o que vai ser dela? Meu filho está na casa dos 20 anos. Quem já não se perguntou isso, né? Meu filho está na casa dos 20 anos. Eu ainda fico admirada, excitada, com o coração partido ao testemunhar seu crescimento em direção à própria vida. Tenta encontrar um pai ou uma mãe que não se sinta desse modo. Como é curioso que o amor e a incerteza se unam. A vida é abundante. De fato, a vida é tão comovente, curiosa, triste, excitante, assustadora e agridoce, que às vezes chega a ser insuportável. Mas como seres humanos, precisamos nos perguntar: devemos rejeitar a abundância da vida? Rejeitar ou não rejeitar, estar aberto, eis a questão. E esse tipo de questionamento nos leva direto ao coração da investigação pessoal e nos ensina a acolher plenamente nossa humanidade. Bacana, né? Aí terminou a introdução. Capítulo 1. Um koan pessoal. Eu tenho um koan pessoal. Então, koan, na tradição do budismo zen, é uma frase curta, uma história, uma afirmação, né, que são paradoxais, assim, e que te levam a um despertar. É típico não é de todo o budismo zen, mas de algumas linhagens do budismo zen. Então, exemplo, qual é o som de uma palma da mão quando o som de uma palma quando estão batendo palma, né? O koan pessoal da Elizabeth é: como viver uma vida a qual não podemos nos agarrar? Como viver com o fato de que no momento em que nascemos já estamos mais perto da morte? De que quando nos apaixonamos a tristeza já está garantida? Como ficar em paz com o fato de que o ganho sempre termina em perda? O encontro em separação? E aí, gente? Não, o koan não é um sankalpa. O koan é uma afirmação geralmente sem uma solução cognitiva. É aquilo que é tu fica perdido. Qual é a tua face antes de nascer? Qual é o som de uma palma da mão quando bate palma? E assim vai indo. Tem milhares de koans assim e tu fica preso naquilo, tentando responder e não tem saída. O sankalpa é uma afirmação, né? Uma resolução. Não sei se minha pergunta encontrará uma resposta algum dia. Geralmente são 100 respostas. Bom dia, Flávia. E aí, em algumas tradições, o mestre dá um koan, e aí a pessoa fica presa àquele koan a vida toda. Não sei se minha pergunta encontrará uma resposta algum dia, mas a vejo como uma indagação a partir da qual viver. Sempre tive a sensação de que se você tem uma pergunta genuína, você deveria explorá-la. Tudo que você tem a fazer é continuar perguntando e prestar atenção. Eu me sinto sortuda. Tenho um exemplo e guia incrível. Alguém que me dá apoio na investigação do meu koan, o Buda. O questionamento do Buda era igual ao meu. Ele queria encontrar um caminho além do sofrimento humano básico. Os sofrimentos do nascimento, envelhecimento, doença e morte, não é surpresa alguma que muitos de nós tenhamos a mesma pergunta do Buda. É o dilema humano. Basicamente,
Se a pergunta do Buda não tivesse nada a ver com o dilema humano, seus ensinamentos não seriam de muita utilidade para nós. Mas o Buda foi conduzido por sua pergunta, e ela foi seu guia em uma extraordinária descoberta que se comunica diretamente com nossa experiência. Então você sabe, né, que o Siddhartha se fazia essas perguntas ali aos 20 e poucos anos de idade, e aos 29 ele vai para a floresta encontrar uns mestres e começa a sua peregrinação em busca dessas respostas, né? E, infelizmente, não podemos sequestrar sua descoberta. Nada substitui a experiência direta. Koans são assuntos pessoal. Ninguém além de nós pode experimentar nossa própria mente ou responder às nossas próprias perguntas. Ainda assim, a maneira como o Buda viveu e as perguntas que ele se fez podem nos inspirar e guiar em direção à sabedoria. Uma das coisas mais estimulantes do despertar do Buda foi a maneira pela qual ele o alcançou, a maneira como o Buda fez a sua pergunta. Bom dia, Fred. A natureza não confiável das coisas. A história da busca do Buda pela verdade foi marcada com a existência ordinária, mundana. A história da busca pela verdade foi marcada por duas fases em sua juventude, eu pulei uma. O desencantamento com a existência ordinária, mundana, e seu encontro com o ascetismo. Então o Buda estava lá de saco cheio daquela vidinha, do castelo, cheio de serviçais, de mulheres à sua volta, encheu o saco. Um dia eu disse, eu vou vazar desse negócio aqui, bom dia, Detinha, e vou fazer alguma coisa que vá servir, né, que tenha mais utilidade para os seres humanos. Sabe quando enche o saco? Ele encheu o saco do Instagram, ele encheu o saco do Tinder, ele tinha um Tinder pessoal, porque ele não precisava, ele tinha 999 mulheres à sua disposição. A milésima era a Isodara, que era sua esposa. Estava tudo ali. Então ele tinha lá o Instagram para olhar, tinha o Facebook, tinha o Twitter, uma encheção de saco todo dia. Aí ele disse, isso aqui não tá legal. Eu vou vazar desse negócio aqui. Aí o pai dele, o rei Suddhodana, ficou loucaço com ele. Bom dia, Celso. Disse, como é que tu vai sair disso, cara? Isso aqui é legal. Isso aqui é o que é o mundo. Tu não tá vendo? Tu tem que acordar de manhã e a primeira coisa que tu tem que fazer é fazer tua prostração ao Deus Zuckerberg, ao Deus Elon Musk, ao Deus... Tu tem que fazer isso. Senão, tu tá fora do mundo. Entendeu? Tu tem que participar dessa rodinha aqui. E ele, não é possível. Isso aí tem mais coisa. E ele vaza e começa todo o legado. O Buda nasceu na Índia, como filho de um rei. Enquanto ainda era criança, um velho sábio visitou o castelo Atisha. É muito bonita essa passagem, que ela não fala. Mas o Atisha, ele visita o castelo e vê as propriedades, vê as condições do Buda, que o Buda nasce, né? E ele profetizou que ou o príncipe se tornaria um grande regente, ou renunciaria à vida mundana em busca de liberação que atingiria a essência do sofrimento humano. Olha o que o Atisha percebeu. E é muito linda essa passagem, porque todos os lugares que eu li, diz que ele chora. E aí o rei fica preocupado, mas vai acontecer alguma coisa com ele? Ele diz, não, é que eu não vou ver nessa vida porque ele já era muito velho, e eu não vou ver nessa vida, nessa existência, esse trabalho que o Buda vai fazer. Quando o príncipe amadureceu, ele de fato fez profundas perguntas sobre a vida e o sofrimento da condição humana. Ele tinha propensão natural à verdade. Vamos parar aqui? Fazer uma prática? É muito bonita a história. Quantos de nós conseguiríamos deixar para trás tudo isso? Assim, a gente não consegue deixar para trás nem olhar o Instagram. Imagina deixar todo o resto para fazer prática. Abrir mão.
Faça uma inspiração profunda pelas narinas, soltem pela boca, num suspiro. Se coloque numa postura, a melhor postura para hoje, para esse dia, para o momento em que você está, sem cobrança. Vão levando a sua atenção às partes do corpo que respiram, seja através do ar, seja através do movimento do corpo. Onde está a sua respiração? Onde mais você sente a respiração? O que te faz perder essa concentração? Qual é a energia? O que surge que te tira dessa concentração de apenas observar a sua respiração no corpo? E se você quiser experimentar um pouquinho do fragmento dessa desmontagem, dessa destruição, ou talvez ver o seu ego se dissociar um pouquinho, sua persona construída, escolha algo hoje em que você vai desapegar. Pode ser definitivamente, ou por um período, por um dia, 2, por uma semana, 1 mês. Escolha alguma coisa mais simples. Pode ser algo que você come, algo que você fala, alguém que você se relaciona, que é tóxico. E veja como você reage a isso. Lembre-se, o Buda desapegou de tudo. Vamos começar com apenas uma coisinha. Escolha uma coisa simples, um alimento, uma forma de falar, de pronunciar, uma relação. Pode ser definitivo ou por um período. Escolha e faça. E veja como você reage. Vá fazendo aos poucos isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toque a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã, quinta-feira.